A gente Pessoal, vai esperar mais alguém entrar? não. Não, tá. Será que o pessoal conseguiu escutar o que você estava falando sobre o BDSM? Posso falar novamente, sem problemas. Tá, Então, joia, obrigada. imagina, tem o BDSM, então é um conjunto de letras que tem seus significados. O B é de bondage, tudo que envolve mobilização, amarrar ou algemar é o bondage. O D é de dominação e disciplina. O S é de submissão e sadismo, né? O sadismo é a pessoa que gosta de receber a dor, sente prazer com a dor. E o M é de masoquismo, quem gosta de, na verdade, ao contrário. O sadismo é quem gosta de infligir a dor e o masoquista é que gosta de receber a dor. Então, assim, junto com essa engrenagem, existem os fetiches e, em conjunto, existem essas pessoas, nós adultos, que resolvem jogar esse jogo psicológico de dominação e submissão. Então, existe uma negociação que é feita entre essas duas partes e começa o jogo. Então, existem algumas habilidades que a gente desenvolve que a gente leva para a vida, não só para essa situação, para essas cenas, para esses momentos. Então você leva para a vida, você desenvolve isso ou se não se tem, você aumenta. Uma delas que eu gosto de falar bastante é a confiança e o diálogo. Porque se não existe isso, como que a gente vai saber o outro lado, o que, que o outro lado deseja também? Como que a gente vai alinhar essas expectativas se não houver diálogo? Então, isso é uma das coisas que deveria existir em todo relacionamento, independente se existe uma relação de submissão ou não. Então, são habilidades que a gente desenvolve, que a gente começa a entender e começa a saber se colocar melhor, saber se expressar melhor os nossos desejos. É, realmente, quando a gente está numa relação, nós fazemos algo também pelo outro, mas aquilo tem que estar em conformidade com o que a gente também é a fim de fazer. Então, não dá para a gente se agredir, fazer algo que não te agrada só pelo outro. Então, no BDSM também a gente aprende isso, a alinhar as expectativas e buscar um caminho que ambas as partes se divirtam, ambas as partes sintam prazer. Então, esse diálogo, ele é uma confiança e um diálogo que é com o tempo mesmo que vai acontecendo. Você vai aprendendo isso e leva para a sua vida, né, pessoal, até mesmo em outras relações, amizade, tudo, é legal a gente deixar claro todas as expectativas que a gente tem com relação às pessoas da nossa vida e a gente para as outras pessoas também, né? Com certeza. É, O que é uma dominatrix? tá. Então, eu sou dominatrix, acho que eu, né, falei na primeira live, vou falar que acho que não pegou. Então, eu sou dominatrix profissional, faço isso profissionalmente. Então, pessoas submissas que querem ter essa experiência me procuram para realizar uma sessão. Não temos uma relação aí, no caso, alguns são submissos de muitos anos, mas são coisas pontuais, né? Então, eles pagam, existe um valor para isso, que nós chamamos de tributo, e se realiza a sessão. Então, faço também cursos e mentorias para pessoas que querem entrar nesse universo também, mas eu entrei nesse mundo a princípio como dominadora profissional até adquirir as minhas experiências, né? Então a dominatrix ela vai assumir o controle da situação, ela vai ter parte submissa que vai se submeter às ordens dela e dentro de um contexto vão acontecer práticas do BDSM, fetiches que forem conversados consensualmente com ambas as partes. Então a dominatrix ela exerce esse papel. Porém, o termo dominatrix ele está ligado à dominação profissional, né? Então pode ser, tem várias nomenclaturas aí, mas quando é o caso de profissional, ser profissionalmente é a dominatrix. Uhum. Então existe, né, outras nomenclaturas aí também. A Domi, existe a Lady, a Rainha, né? Então existem Explica um várias pouquinho para a gente nomenclaturas. dessas Sim, nomenclaturas. claro, claro, claro. Como-
Então, assim, tudo, como tudo na vida, a gente não tem como colocar todo mundo em um rótulo, assim, muito fechado, né? Mas as nomenclaturas existem algumas definições. Então, por exemplo, a rainha, ela é a dominadora que gosta muito de ter os pés adorados. Então, tá ligado bastante à podolatria, tá ligado bastante a práticas que envolvem fetiches com os pés, a, a dominação onde que a mulher ela tem a supremacia feminina, que ela está, né, própria nomenclatura, rainha, ela está, tem um certo poder ali já envolvido nessa palavra. Aí tem a mistress, que é o que eu uso. Então, eu comecei como rainha, quando as primeiras sessões e quando eu estava começando, eu usava Rainha Charlotte. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo as outras nomenclaturas e eu passei para Mistress. Então, a Mistress é a dominadora que também adquiriu certa experiência, já passa o conhecimento para outras pessoas. E é um termo muito usado lá fora. Então, como eu quis ter essa projeção, eu fui fazer Uhum. viagens, então eu acabei mudando de rainha para Mistress. Então são muito assim, são poucas, são sutis as diferenças, né? Aí tem também a Domi. Então a Domi, ela é considerada a dominadora que é mais sádica, está mais voltado com o sadismo realmente. Mas ela pode gostar de práticas com os pés? Pode também. Então isso Sim. vai mais de como a dominadora, a mulher em questão, né, vai gostar de ser chamada, que ela vai ouvir e vai gostar. Tem outras que gostam de chamar de deusa, que está tá super ligado a uma idolatria muito grande, né? É uma coisa até divina para algumas pessoas. Então, vai depender muito de como soa para vocês. Quando a gente escolhe, né, cria essa persona, que é, que é uma parte de nós, eu costumo falar que é o nosso alter ego, assim. Então a gente acaba desenvolvendo essa persona e de acordo com as nossas características, de acordo com a nossa essência. A gente não vai se transformar em outra coisa, mas a gente vai viver um outro lado nosso, que às vezes está lá escondido. Então ela vai criar um nome, um pseudônimo, então ela vai pegar essa nomenclatura, escolher qual nomenclatura que ela deseja usar, e aí vai de acordo com realmente é mais pessoal do que propriamente a definição de cada Entendi. nomenclatura, né? Entendi. É, 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 e como que eu procuro uma dominatrix, assim? O que eu vou analisar quando eu vou procurar? uhum. Então, assim, existem dois casos. O submisso, quando ele ou a submissa, quando já é experiente, ele já vai saber as coisas que ele te agrada, os fetiches que ele tem curiosidade, mas nunca fez, mas que ele sabe que as coisas já tem uma definição na mente dele. Então é mais fácil, porque ele vai procurar a dominadora de acordo com o que ela também pratica. Não adianta, algumas práticas eu não realizo. Então eu tenho tudo bem definido as práticas que me agradam, as práticas que não me agradam, essa pessoa precisa ver se tem compatibilidade ali entre nós, né? Então, esse é o Uhum. primeiro caso. Aí tem o caso das pessoas que nunca fizeram nada, aí elas não sabem muito o que elas gostam ou não, né? Então, assim, aí nesse caso, a pessoa precisa dizer alguma coisa, falar algo que despertou ela para que eu consiga, para que a dominadora consiga entender um pouquinho e saber o que, que ela vai apresentar para essa pessoa, o que, que ela vai mostrar, como que ela vai conduzir. Então, depende muito, né, dos fetiches, das coisas que ela está buscando. Uhum. Porque existe essa negociação, existe essa conversa. Então, Uhum. nesse caminho aí, a pessoa tem que buscar alguém compatível com as coisas que ela também está buscando e vice-versa, né? Então, eu também Uhum. analiso, quem me procura também analiso, olha, será que essa pessoa, né, também vai ser legal? Será que ela não está criando uma expectativa que não é a minha pegada, não é o meu estilo, né? Então, existe isso dos dois lados. Como é feita essa sessão? Existe uma conversa, então, antes? É como se Tem. fosse um horário agendado para essa conversa anterior? Ou como é exatamente?
Então, a pessoa entrou em contato comigo, eu vou passar essas informações, vou passar o valor, vou passar todas as práticas. E tem muitos caras que só têm curiosidade ali, então eles ficam querendo conversar, mas eles não estão interessados propriamente em marcar. Então, com o passar do tempo, eu já consigo identificar isso. Essa conversa, ela só acontece se realmente ele marcou. Então, olha, está marcada a sessão, eu estou de acordo com essas práticas. Agora a gente vai falar dos detalhes, aí a gente conversa dos detalhes. Mas Uhum. normalmente por e-mail, por mensagem, que essas informações eu passo, tem no meu site também, para que eu também consiga filtrar esses contatos, porque muitos contatos não são sérios, né? São pessoas que não estão interessadas de verdade, às vezes. E aí existe um bate-papo também virtual. Existem submissos que querem só conversar, porque acaba sendo erótico já conversar com uma dominadora para algumas pessoas, já fica, já faz parte. Então aí eles podem contratar também um serviço que é online, que eu faço um bate-papo ali. E aí a gente alinha os detalhes. Agora, se já tem a sessão certa, aí a gente tem como conversar mais. E vai desenvolvendo. Quanto mais informação eu tiver dessa pessoa, melhor eu vou conseguir conduzir a sessão. Então é um momento muito de ouvir o outro, de saber, de fazer perguntas, perguntas sérias até, inclusive, relacionadas a problemas de saúde. Se essa pessoa tem alguma restrição de ficar de joelhos, pode ser que a pessoa tenha um problema no joelho. Como é que eu vou fazer essa pessoa ficar nessa posição? Né? Então, Uhum. tem alguma alergia, às vezes a pessoa tem alergia a látex, como é que eu vou usar o látex, usar certos materiais, se essa pessoa tem alguma alergia? Então, são cuidados ali que você tem que conversar e ter o máximo de informação. E durante a sessão, se em algum momento não, né, não tiver tudo muito claro, eu paro a sessão um pouco, vou lá, confiro, né, deixo ele lá de castigo fazendo alguma coisa e vou lá conferir para eu estar bem alinhada com tudo que a gente conversou. Porque é muita Uhum. responsabilidade, assim, ali, lidar com esses momentos, a pessoa, ela está confiando demais. Para ela, por outro lado, se soltar e viver essa experiência não é algo tão fácil de acontecer, não é uma chavinha totalmente que a pessoa vira fácil e ela entrou nessa situação. Ela vai sendo envolvida, ela vai se soltando. Então, é muita informação ali, são muitas coisas que a gente precisa ficar atenta no momento para conduzir. Está totalmente, né? Quem está dominando está totalmente no controle ali da situação. Então, tem tudo isso também, Uhum. E né? o que seria ofensivo? Assim, você já passou por alguma situação que não foi bacana, tanto com relação a perguntas, ou então até mesmo numa sessão? Ah, já aconteceu, sim. É uma situação de um submisso vir querer passar a mão na minha bunda, assim, enquanto eu virava, enquanto eu estava de costas. E não é assim que funciona, né? Não dei essa liberdade, não tinha nada a ver com a história. E aí, quando ele fez isso, a minha reação, assim, automática, foi dar um tapa na cara dele muito no automático, assim. Hoje eu vejo, né, depois, vou contar a história, mas hoje eu vejo que ele queria aquela situação. Porque quando ele fez isso, eu tive, né, essa reação. Eu falei, olha, se você fizer isso de novo, eu vou te mandar embora. Aí eu virei de novo, na mesma hora ele fez, de novo. Aí eu mandei ele embora. Eu falei, não, acabou a sessão, pode ir embora. Não... Faltava acho que 1 hora e meia ainda, sabe? Não, você vai embora agora. Aí começou a querer pedir, implorar para ficar. Eu falei, não, não vai, você vai embora, não tem nada a ver. E aí foi isso, foi uma situação constrangedora ali, que a pessoa que faz isso, né, ela não está, ela não foi ali para ser dominada, então. Ela não foi ali. E mesmo se não era um contexto de dominação, se você não deu consentimento, né, não tem que É. acontecer esse tipo de coisa. Então, depois ele até quis marcar de novo, pedir desculpa, eu falei, não, aí já não quero mais, porque, né, já ficou estranho. Então,
Mas no geral, não é assim que funciona. No geral, é sempre tranquilo. Foi um caso à parte, essa pessoa mesmo. Mas no geral é respeitoso. No geral, quem se propõe a isso sabe que tá ali para ser dominado, porque senão, por que então a pessoa procurou, né, uma dominadora? Eu acho que ele quis desafiar, ele quis ter uma Aham. situação bem realista para receber humilhação ou alguma coisa desse tipo, e ele acabou tendo. Realmente foi enfim, ele teve que ir embora, Sim. né? É, e Então assim, aconteceu isso. entendi. Normalmente, quando você recebe esses primeiros contatos, você falou que tem muitos curiosos. E tem Sim, algumas pessoas, por exemplo, que confundem muito esse trabalho da dominatrix com um trabalho assim, com cunho sexual, sabe? Que sim. confunde aí os papéis. Tem. É confundido, porque assim, existem acompanhantes que fazem dominação. Inclusive, tem alunas que fazem meu curso para poder incorporar isso no trabalho delas. E tudo bem, Uhum. né? Mas assim, tem muitos caras que acham que toda dominadora também é acompanhante. Algumas acompanhantes também curtem ou fazem dominação, mas ao contrário, não. Uhum. Então, existe sim, então eu explico, tem que ficar explicando para algumas pessoas que não entendem ainda sobre isso. Coloca tudo Uhum. realmente no mesmo pacote. Acontece Sim. bastante sim, né? Mas, Uhum. né, explico, eu entendo que é normal, acho que as pessoas estão é um assunto que tá em mais evidência, cada vez mais em evidência, mas muitas pessoas ainda não têm, né? Então eu explico e tudo bem, não tem Uhum. problema, né? Como são suas aulas para quem quer aprender? Bom, eu gostei disso, eu acho que eu tenho perfil. Primeiro, como eu saber se eu tenho perfil? Tá. Então, assim, muitas pessoas perguntam, me fazem essa pergunta, mas será que eu tenho perfil? Será que você tem que gostar, na verdade. Esse que é o perfil é você ter vontade de fazer aquilo, ter curiosidade e querer se jogar naquela experiência. Então, quando a gente testa, é que a gente sabe se a gente gosta ou não, né? Então, a pessoa tem que estar interessada em se dedicar em aprender como é que funciona, mas está mais ligado nisso do que se a pessoa tem perfil ou não. Porque se ela gosta, ela vai aprender como fazer, ela vai aprender as habilidades que ela precisa desenvolver. E aí entra naquilo que a gente estava falando, que são habilidades que a gente acaba levando para a nossa vida pessoal também. Sim. Então, não tem muito isso. A pessoa tem que gostar. Tem que ser algo que ela vai experimentar, que ela está interessada em fazer e vai sentindo. Tem coisas que eu já testei, que eu fiz há algum tempo atrás, que eu hoje em dia falo, não, não gosto mais, né? Não faço. E tem coisas novas que eu ainda tenho curiosidade, que eu ainda estou buscando, ainda coisas que ainda não fiz tudo. Então, tenho curiosidades a testar os meus limites. Quando a gente fala em limites, não é só a parte submissa que tem. A parte dominante também tem, então ela vai testar, ela vai buscar saber o que ela gosta. E nada melhor do que experimentar e sentir a sensação para poder definir isso, né? Sim. E então tenho interesse, gostaria de aprender. Qual que é Uhum. o caminho que eu posso seguir? Eu tenho hoje um curso online 100%, que é bem para iniciantes realmente. E Uhum. nesse curso eu tenho cenas minhas de sessão, onde eu Hum. mostro passo a passo, do início ao fim. Então eu paro a cena, falo, olha, isso aqui está acontecendo de tal forma, explico o propósito, explico as opções, as possibilidades ali. Aí continua a cena e vai seguindo com as práticas, o desenrolar. Então, traz uma visão muito bacana de como é essa logística da sessão, do passo a passo, como é que inicia, aí, como é que eu converso, a negociação, eu cheguei na sessão, e daí, que agora? Como é que começa? Então, ele destrava, assim, totalmente para a pessoa iniciante, para a dominadora, serve para dominador homem também, mas foi mais pensado para o público feminino. Uhum. E então, o primeiro passo, esse curso online eu aconselho, porque ele é bem prático.
Não é, tem teoria, tem um pouco de teoria também, mas ele é mais focado na prática e em associar a teoria com a prática ali, mostrar como é que se faz. Aí, depois disso, eu tenho as mentorias, onde eu faço com o casal ou só com a dominadora, e aí eu desenvolvo junto com essa pessoa ou com o casal, de acordo com as necessidades deles. Então, da mesma forma como eu escuto um submisso para fazer uma sessão, eu tenho que ouvir muito esse casal ou essa mulher para entender como que eu posso ajudar, e qual o caminho, qual o perfil, como que eu vou poder ajudar essa pessoa a desenvolver esse lado. E aí acontecem esses encontros virtuais e a gente vai conversando até chegar num objetivo final, até ter um planejamento ali onde essa pessoa, esse casal vai chegar. Então, eu auxilio nessa parte. E eu tenho um workshop presencial também, no Dominatrix Augusta, que é uma casa petista aqui em São Paulo, que aí acontece ao vivo lá. Então, o pessoal leva os meus submissos, existe lá toda a prática, eu vou junto ali observando. Então, para quem já fez o curso online, precisa fazer para ir para essa parte mais presente do ao vivo, é interessante já fazer o online, porque ele te dá uma base maior para poder aproveitar mais o workshop, mais para a parte de Uhum. testar mesmo, né? E daí eu acho que isso é importante porque a dificuldade é a gente sentir confiança também de fazer, né? Tipo, falar, nossa, como é que eu vou fazer? Eu não estou me sentindo confiante ainda. Então, o workshop presencial para algumas pessoas é um divisor de águas nesse sentido. Então, ela tem a parte online lá, tem a mentoria, já ajuda bastante, mas quem faz o presencial acaba pegando uma confiança maior ali também. Então, é todo um conjunto. Para algumas Sim. pessoas, né, precisa de tudo, para outras só online já ok. E aí para prática, né? E ter uma pessoa ali para você ir testando e ter essa cumplicidade do casal de fazer esses momentos acontecerem, de falar, não, agora hoje nós vamos fazer a noite dominatrix, então né, já começa durante o dia ali algumas coisinhas para ir aquecendo à noite para chegar naquele momento já ter já está contextualizado, né? Já está naquela situação, já trazer aquilo. E aí viver essas experiências e testar. Daí tem que ir para a prática, né? Aham. Aproveitando aí que você falou sobre já começar de manhã, né? Uhum, Você tem alguma dica assim para algum casal que queira testar essa situação de dominação? uhum. Então, assim, o casal, primeiro precisa conversar bastante, né? Para se entender, para saber o que, que pode acontecer, o que, que não pode. Então, quando a gente não sabe o que o outro lado pensa, eu até postei um vídeo recente sobre isso, de séries que você pode assistir, que são séries baunilhas, que nós chamamos que são séries que não tem nada a ver com o universo, mas que em algum momento ali tem uma cena de fetiche, né? Então é um momento que você pode ver a reação do seu parceiro ou da sua parceira com relação àquilo. Então, é uma forma de você começar esse diálogo sem, né, sem falar, olha, vamos conversar disso. Às vezes, algumas pessoas podem assustar, né, cada pessoa é de um jeito. Então, você está lá assistindo a série, apareceu lá uma cena, você, olha, eu acho bacana isso, o que que você acha? Né? Uma coisa normal conversar sobre o que um achou, o que o outro achou. Então, é uma Aham. forma aí de começar a falar sobre o assunto. Então, é uma dica que eu dou bastante para os casais assim. Mas- Porque alguns casais já conversam bastante, né? Então, Uhum. outros não. Então, você começa a trazer essa história também do diálogo. É Eu o ia até te primeiro perguntar o que passo. você acha, né? Assim, por exemplo, de 50 tons, que tem aí um Sim, pouquinho, né? Que ele até depois de 50 tons a gente entende o que é um sexo baunilha, né? Entende um sim. pouquinho desse Sim, mundo. sim, sim. Então, eu acho bacana, algumas pessoas falam que não gostam algumas pessoas da comunidade BDSM não gostam do 50 tons.
Eu gosto particularmente porque ele começou a trazer para as pessoas esse assunto, sabe? As pessoas não falavam muito disso. É, Então, trouxe uma noção para as pessoas que, olha, existe pessoas que sentem prazer assim, existem, né? Existe esse mundo. Então, agora a gente tem que entender que são filmes comerciais, então eles colocam algumas coisas que não têm tanto a ver. Mas eu sou a favor, sou super dos 50 tons, porque ele trouxe essa discussão para as pessoas começarem a abrir a mente para isso. Então, uhum. né, eu acho legal sim, os 50 tons. Eu que trabalho nesse ramo, né, que vende produtos eróticos, eu achei que houve assim, um divisor de águas, sabe? Antes dos Uhum. 50 tons, havia uma venda de produtos aí dessa linha BDSM, e depois dos 50 tons, totalmente diferente. Assim, Uhum. você vê procura de casais muito mais, as pessoas se testam mais, então eu achei que foi muito positivo nesse sentido, sabe? As Eu pessoas entenderem também que vejo. existe um mundo além, né, do baunilha. Tantos Então, é lados do verdade, eu concordo, é isso mesmo. Porque, né, tanto tá a prova aí que você como você pode, se você tem um termômetro para poder também falar, né, que a Uhum. procura aumentou. Então, realmente, as pessoas começaram a ficar mais curiosas e essa É. curiosidade aguçou mais para algumas pessoas irem buscar experimentar. Tanto que, assim, hoje em Uhum. dia, em motéis e suítes e tal, que eu faço sessões, a grande maioria também está incorporando lá algemas e deixando lá. Não, tem alguns que têm quartos temáticos mesmo, mas alguns motéis não têm. Mas tem alguma coisinha, sabe? Então está crescendo, a gente vai observando que está crescendo, né? E é muito Uhum. bom isso, eu sou a favor, a testar, a viver novas experiências, a fazer as coisas que gosta, né? Uhum. Porque não é verdade, tem que fazer, Super. Super, eu também sou muito a favor disso. tem Pessoal, que não esqueçam testar. de deixar as dúvidas aqui, tá? Na caixinha de interrogação. Qualquer pergunta que vocês tiverem aí para me deixar, eu sempre, quando eu vou falar rápido, eu sempre me embolo. Mistress Charlotte. Tá certo, tá certo. Pode chamar só de Charlotte também. Charlotte. Porque para mim parece, olha só como é essa coisa da dominação, né? Para mim é como se eu estivesse não falando senhor ou senhora, sabe, numa conversa formal. Entende? Sim, eu entendo, Legal. entendo. É, mas por isso que a gente coloca tem toda essa nomenclatura também, né? Mas tirando um pouco do estereótipo, assim, que existe, normal também, converso sobre todos os assuntos, também não levo pro meu dia a dia nesse nível com as pessoas, sabe? Então eu sei separar os momentos certos. Então, eu não posso querer que todo mundo ah, seja meu submisso ou minha submissa, ou me trate assim, ou exigir certos tratamentos. Então, para mim, Charlotte, Miss Charlotte me agrada também, porque daí é o nome que eu uso no composto, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que viver também ter a nossa vida tranquilamente, sem achar que é todo mundo assim, né? Então, eu acho Sim. que quando a pessoa está pensando que é assim, aí já está meio errado, já vai para um caminho que não é legal, né? A gente está Uhum. vivendo em sociedade, então existem momentos, e o outro lado, né, a situação, a pessoa tem que querer estar naquela situação também. Não é que eu vou chegar numa festa, mesmo se a pessoa for submissa, e ela estiver no contexto ali numa festa, eu não sei se ela quer Uhum. ser submissa a mim também. Sim. Então são coisas assim que a gente, quem realmente vive, respeita, não é porque a outra pessoa é submissa que ela também tem que, sabe? Não tem que nada, tem comum acordo ali, né? Sim. Legal. Consensual. Achei interessante. Agora você mencionou, às vezes a gente está numa festa e tal. E qual é o perfil de pessoas que te procuram? Você atende mulheres, homens? Como não tem esse relacionamento sexual falando, você atende solteiros, casados, etc. Como que é esse Sim. perfil?
Então, o perfil é realmente mais homens, são poucas mulheres assim que procuram dominação profissional, mas Uhum, existe sim. E assim, a idade varia um pouco, né? De acima de 30 mais ou menos. Eu percebo que essa idade, acho que o pessoal já está mais. Ah, eu já estou com a cabeça mais certa. Porque eu falo com pessoas que me contam: olha, estou há anos pensando nisso, querendo isso, só agora eu tive coragem. Então, é uma coisa que a pessoa às vezes tem, mas ela não está no momento ainda certo de fazer, né? E a maioria é uhum, homens, então não sei, aí de repente a maioria acho que também existem, estão no relacionamento, uhum. mas tem aumentado também o outro lado, das mulheres, eu percebi que está existindo esse aumento das mulheres procurarem, casais me procurarem mais para viverem juntos isso, né? Então Uhum. eu acho super bacana também, porque quando é uma relação, a cumplicidade, as coisas que podem acontecer, elas vão além do que numa sessão, né, com uma dominadora profissional. Então, Uhum, eu acho que cada vez mais os casais têm que se jogar nisso, assim, se aproveitar e aprender e fazer juntos, né? uhum, com certeza. Agora, há alguns casos também em que no casal, vamos supor, o homem esteja querendo a prática, mas a Uhum, mulher ela não consegue entender, não consegue ali se identificar com aquilo. E o que você daria de dica, né? Tanto para um quanto para o outro? O que fazer nesses casos em que não rola assim uhum, um sentimento mútuo, né, com relação à prática? sim. Então assim, a maioria às vezes acontece assim, né? A pessoa tem uma relação, não conta desde o início para essa parceira ou esse parceiro que gosta dessas coisas, porque tem medo, o que que a pessoa vai achar, muito tabu, acha que a pessoa, né, sei lá. Então acaba não abrindo e chega um momento que ela fala, não, eu quero trazer essa pessoa, vou falar. Então, existe todo um processo aí para que a relação tem que ser algo que vai acrescentar na relação e não afastar o casal. Então, mesmo Sim. que a mulher seja algo que não está no, na mente dela, né, a princípio, ela precisa começar a entender e ver se tem algo que ela gosta disso, se tem algo que ela quer experimentar disso. Então, aquilo Uhum. do filme, mostra um filme, começa a conversar, entende, sabe, o que que como que essa parceira poderia fazer parte dos seus fetiches, né? Tem algumas coisas que talvez pode ser que não role. Então vai ter que o casal chegar num consenso do que é bom para os dois, do que pode ser feito ali. E pode acontecer dela realmente não gostar, não querer. Isso pode acontecer também. Mas no geral, assim, eu acho que a mulherada tem tido a cabeça mais aberta para isso, sabe? E outra, é Verdade. gostoso. Poxa, o cara tá ali fazendo tudo para você, tudo que você quer, entendeu? É uma situação prazerosa para mim, eu acho, sabe? Então, sempre culturalmente a gente, né, o homem sempre esteve, nós temos que pensar mais no homem, no desejo, o prazer do homem, as coisas. Agora está invertendo tudo, tem um monte de acessório para nós, né? Um monte de brinquedos. Então, a mulher, ela está pensando mais no prazer dela hoje, na Muito bom. sexualidade dela hoje. E a dominação, o BDSM, ele traz esse empoderamento também da mulher pegar esse prazer para ela, né? Pegar essa situação e conseguir sentir prazer ali naquele controle, né? Então, por exemplo, o casal pode fazer uma brincadeira com o oral service, não, você vai ter que me fazer sentir prazer primeiro, porque eu estou em primeiro lugar aqui. Então, você inverte a lógica e brinca com isso. Então, super dá para usar de uma forma light, assim, também. Sim. O pessoal pensa que o BDSM é só chicote, só bater. Não é, tem muitas outras situações com acessórios que dá para usar, com brincadeiras eróticas. Então, não é só bater, não é só dor física.
E tudo bem, quem gosta de fazer spanking, de receber, está associado ali, até a parte do cérebro que lida com o prazer é a mesma que lida com a dor, está na mesma região ali. Então, para algumas Uhum. pessoas está totalmente ligado e tudo bem. Então, eu acho que a mulherada está com a cabeça mais aberta, assim, de começar a experimentar e pegar esse poder para si, né? Sim. Eu, às vezes, vou anotando aqui um pouquinho para depois fazer um resumão, assim, sobre a live, sabe? Claro, Isso daí, claro, quando eu claro, falo, claro, pega assim. claro. Não, tem que anotar mesmo, e assim, e é legal. Eu acho que a mulherada tem que se jogar mesmo, e experimentar, e com certeza alguma coisa ela vai se identificar, que vai ser gostoso, que vai ser legal para ela. Acho muito difícil não acontecer. E outra, não precisa ser sempre, né? O casal pode ter uma vida com sexo convencional, pode ter uma É, noite com fantasia, pode ter uma noite que vai para um swing, pode ter uma noite que vai ficar só assistindo um filme. Eu acho que a vida a dois é você ter isso, né? Ter momentos variados ali com o seu parceiro, ter cumplicidade naquilo que você está fazendo em vários momentos. E viver fantasias, fetiches, tudo mais, faz parte disso também, né? com Desde colocar certeza. uma lingerie assim diferente, né? Pessoal, isso já pode ser um fetiche, isso já pode trazer alguma coisa diferente para o relacionamento. O visual da dominatrix também é muito erótico, né? As roupas, o brilho, a lingerie preta, a bota, o salto. Então, esse contexto ele já é um fetiche, né? Pela roupa, pela situação, pela mulher ali mais mandona na situação. Então, é legal também. Eu acho que dá para começar de forma light e ir testando aos poucos tudo que tem, Sim, sim. né? É, sabe quando eu te conheci? Uma feira erótica, se eu não me engano, foi em outubro. Não sei se foi de outubro, se foi a última. Ah, Intimate acho que foi Close, esse ano, que o ano esse ano, passado eu né? não fui. Foi Ah, desse então ano em foi. abril, eu sei, foi na a Intime. Proma. É, isso mesmo. Intime Expo. Ai, que foi muito legal, foi muito legal. Foi. Tive um pedacinho lá junto com a Madame Duba, que fez um stand BDSM lá. E aí ela chamou várias outras pessoas para fazer performance, teve toda uma programação muito legal, assim, que, né, quem está engajado no meio quer mostrar de uma forma para que as pessoas tirem o tabu de cima da prática, né? Então ela fez com muito cuidado, muito capricho lá. E aí foi todo um final de semana ali de situações interessantes ali, com shibari, teve fireplay, eu fiz cena também de medical play. Então foi bem legal, assim, foi bem legal. Que bacana, foi muito legal Você essa falou feira. vários termos agora. Sim, Conta um pouquinho sobre esses termos para gente, para quem é leigo aqui. claro, claro. Então o shibari, ele é uma prática que está relacionada ao bondage, que é a imobilização. Só que é uma prática com cordas e é uma prática japonesa, porque ela tem toda uma estética também bonita de amarrar, né? Então, é uma coisa que você amarra daqui, amarra de lá, depois puxa e desamarra assim, então, é impressionante. Tem a técnica mesmo, né? Existem cursos só para isso. E aí teve cenas de Shibari com um casal, um homem fazendo, teve outra dominadora aversiva que fez também com o parceiro dela. Então teve esses dois casos, né? É, teve o fireplay. O fireplay é uma prática com fogo. Então, né, existe prática, cuidado, mas nada que também não se consiga aprender. E brinca com a sensação do fogo passando na pele. Então, precisa saber fazer direitinho, porque ele vai passar levemente, não vai chegar a queimar a pessoa, tem o jeito certo de fazer. Então, teve essa prática também que visualmente, assim, é muito interessante de ver, porque tem tem um apelo bem visual interessante de ver com fogo e tudo. E o Medical Play foi uma prática que eu fiz lá. Tinha toda a estrutura
reproduzindo uma sala médica com a maca. Eu também estava caracterizada com roupa de látex vermelha, de enfermeira, com acessórios, com equipamentos, com coisas relacionadas a isso para entrar nesse jogo. E aí eu fiz algumas práticas lá também, apresentei algumas práticas do Medical Play. Então, só o contexto assim de estar vestida de enfermeira e tal, aí já entra naquilo, já é um fetiche, né? Porque a médica ou a enfermeira, ela já tem um papel de autoridade, porque o médico já sabe o que é melhor para você. Você tem que seguir o que o médico fala. Então, esses role plays que a gente chama, né? Chama role play, que a gente assume personagens, ou o militar, ou a médica, ou a professora, sabe? Então, você assume esses personagens, fica mais fácil também um pouco de introduzir na relação, porque esse personagem ele já tem uma autoridade. Então, olha, você tem que fazer o que eu estou mandando, porque eu sou a médica, você tem que fazer isso, porque é melhor para você, né? Então, eu Sim. gosto bastante dessa. Eu escolhi também essa prática, porque também traz essa possibilidade, esse contexto de brincar com isso e trazer essa relação de dominação, submissão de uma forma mais tranquila para quem está iniciando também, né? Então foi bem legal. O que mais teve? Teve cenas com outras amigas também, performance com a Melfire, outras amigas que fizeram. Foi, o dia todo assim, tinha coisa acontecendo lá. Foi bem É, legal. Foi bem nossa, legal. eu achei bem legal, assim, muito interessante para conhecer, né, um pouco mais sobre a cultura, enfim. Agora, Foi legal. eu tenho uma outra perguntinha, assim, fugindo um pouco. Quando você resolveu se assumir publicamente como uma dominatrix, como foi isso, assim, por exemplo, porque publicamente, então, você tem um perfil, todos os seus amigos, família e etc. Teve alguma resistência de alguém, por exemplo? Uhum. Então, não teve assim, porque as pessoas que eu contei são as pessoas mais próximas, seria minha mãe, a minha irmã, não tenho contato com meu pai, assim, a gente não tem uma relação, nunca teve, então não foi isso que atrapalhou, Aham. mas aí o que acontece? Não tive, assim, foi tranquilo. Então, eu tenho um perfil pessoal, onde nesse perfil eu, né, coloco coisas, outras situações da minha vida, Aham. né, mais pessoal, mais familiar. E aí, por isso que também a gente é legal criar uma outra história, um outro perfil para você separar um pouco, né? Algumas pessoas não separam, algumas pessoas preferem separar. E no começo eu não mostrava o rosto, eu não tinha intenção de ser dominadora profissionalmente, então eu criei um blog só para compartilhar ali as minhas experiências. Eu conheci um submisso que era super experiente, que eu testava as coisas com ele, que eu fui aprendendo assim, né? Foi indo. Aí eu comecei a receber propostas de dominação profissional. Então, aí eu comecei a levar em consideração isso. Então foi dessa forma. E aí, a princípio, rede social, Instagram não era forte assim como é hoje. Então eu tinha um perfil no Facebook e tinha meu blog. E eu criei o Twitter também. Então, mas foi algo que foi crescendo, e eu não mostrava o rosto, só tirava foto de baixo, Aham. da boca para baixo. E eu não tinha preocupação, assim, do que, né, do julgamento das pessoas. Eu tinha todo esse tabu, tipo, não vão me julgar mal, vão achar que eu sou louca da cabeça, vão achar um monte de coisa. Então, mas aí, né, em um determinado momento, a gente fala, quer saber, né, eu não vou deixar de fazer as minhas coisas porque os outros vão achar, ou deixar de, né? E aí essa coisa do ensaio, das fotos, sabe? É gostoso também de fazer, de produzir esses conteúdos e de ter uma sessão real e filmar aquilo, tirar fotos. E aí muitas vezes eu não colocava em nenhum lugar porque eu falava, eu vou colocar, mas o meu rosto, eu submisso com Aham. máscara, né? Mas aí chegou uma hora que eu falei, não, quer saber? Eu não vou deixar esse conteúdo tão bonito e tudo, e vou ficar guardando, e vou ficar com medo. Eu falei, quer saber? Minha família já sabe.
né? Eu acho que algumas pessoas da minha família sabem, mas não comentam nada. E Uhum. tudo bem, assim, e é isso, Aham. mas eu não tive ninguém que falou, não faça isso, não, né? Não, minha família é super cabeça aberta, assim, entendeu? Que bom. É. Eu pergunto assim, porque até eu que trabalho, né, com produtos eróticos, muitas vezes a gente tem os papéis confundidos. Uhum. É, eu tenho várias, assim, vários colaboradores que já saíram porque o parceiro não gostou da atividade. E olha assim, gente, Olha vem todo só. produto erótico, tipo, nem é É, exatamente usar, nem é. Enfim, eu não sim. vejo sentido, mas eu passo isso, sabe? Direto, Aham, assim, nossa, em eu alguns colaboradores. imagino. E assim, É, até vizinhos de loja, sabe? Já tive problema com vizinhos de loja porque tinha uma cabeça muito fechada e tal, e não entendia. Eu coloquei é, uma vez um manequim com uma lingerie linda, assim, na porta da loja, e aí essa pessoa veio achando que era assim, sabe? Como se tivesse um atentado à moral. Era só gente, uma por lingerie favor, bonita. o Só manequim. isso. É, mas eu acho que isso tá mais, o problema tá com a pessoa, sabe? Quando a gente muda, Ah, fala, gente, o problema, se você tem algum problema, ele é seu, né? Não é meu. isso. Porque não Arrasou. tem nada demais, sabe? Então, na vida, a gente não vai agradar todo mundo mesmo. Eu acho que, assim, seja qualquer profissão que você tiver, né? Vai ter gente que vai te julgar, que acha que você deveria fazer de um jeito, que você deveria fazer melhor, que você faz assim. Então, sempre tem os juízes aí da vida alheia, né? Então, pensando nisso, por que que a gente vai se privar de fazer o que a gente gosta, na verdade? Porque já vou Tá. falar mesmo, independente. Quem tem esse perfil de cuidar da vida dos outros, vai sempre procurar a vida de alguém para cuidar. Não tem o que fazer, né? Aí não me incomoda mais, assim, hoje em dia. Mas no começo eu sofria, assim. No começo eu ficava triste e tudo, mas depois a gente não liga mais, depois de um tempo. Aham. Nossa, maravilhoso, adorei. Tomar uma Quais os aguinha. acessórios. Perdão. Quais os acessórios mais usados no BDSM? Assim que, no seu caso especificamente, né, como uma dominatrix, qual o acessório que você mais usa no seu dia a dia? Tá. Então, assim, eu acho que existe a coleira, eu acho que é um acessório importante, porque ela tem esse símbolo. Até é interessante falar assim, né? Ah, eu não sou submissa, mas eu posso usar uma coleira. É, você Aham, pode usar, mas aí, se você não é submisso ou não, ela entra como um artigo mais de moda, né, hoje em dia. aham, Mas se está no contexto do BDSM, a coleira, ela tem um simbolismo muito forte de dominação, de dona, de submisso e tal. Então, igual a coleira, chicote, né, para o spanking, ou enfim, as algemas, cordas, que mais? Eu gosto muito de castidade, então é uma prática que eu gosto bastante, o cinto de castidade, então também está sempre na minha mala. Plugs anais, assim, essas brincadeiras de anal play com strap-on, que é a cinta, né? Então não sai da minha bolsa. Que mais? aham. Que não sai da minha bolsa. Eu gosto de eletrochoque também, mas aí já vai indo para uma coisa mais assim, é, de quem já tem alguma experiência e vai aumentando ali a intensidade do jogo. Mas para quem está começando, acho isso, assim, as algemas, a coleira, o chicote, vibradores também são interessantes para usar. A gente acha que é só no clitóris ou só no homem também a gente usa, né? Então também dá para usar. Então tem Super. muita coisa assim na minha malinha da maldade. Uhum. E, mas o que eu poderia falar assim, para quem está iniciando, né, algo que precisa para começar, a gag também de colocar na boca, que a gente chama que é aquela de restrição, que tem vários formatos também, prendedores de mamilos. Ah, sim. Aí depende muito do parceiro, né, que tá junto, que a outra pessoa tá disposta a experimentar, né? Legal. Muito bom, muito bom. Eu
se eu quiser ver alguma demonstração de uma performance sua, tem alguma no seu perfil, algum lugar que você me indica pra eu Tá. ver? Então, assim, aqui no Instagram é difícil, né? Essa minha conta aqui, acho que é a oitava conta já que eu já Aham, perdi. Então, não dá para postar, assim, a mínima coisa, mesmo que seja uma coisa só insinuando que não aparece nada, é, é perigoso a conta cair. Então, eu deixo as coisas lá no meu blog, porque lá, né, é tranquilo, e eu tenho o uhum, OnlyFans também, que é o site de conteúdo que eu coloco, né, cenas reais, ou às vezes eu produzo mesmo um conteúdo profissional para deixar lá. E no meu curso também tem. No curso meu tem as cenas minhas lá, tem do começo ao fim, o aftercare, que a gente fala, que é o depois que termina, tem todo o cuidado. Então, tem do começo ao fim lá uma cena também no meu curso para quem quiser uhum. ver. E é legal e interessante que ela é analisada, né? No caso, já vai explicando o que está acontecendo ali. Agora, se quem quiser ver mais conteúdo mesmo, aí é no OnlyFans, porque daí tem várias coisas lá, de diferentes temas, de diferentes coisas lá. Tem mais opções de temas, né? De assuntos. Uhum. É, É, aí acho que o eu nem pessoal vou tá falar tímido. o nome porque eu tenho medo de ser ruim também, de colocar falar do É, nome, sei lá, né? Não sei. Mas eu tô lá no OnlyFans, meu blog, só jogar no Google que vocês me encontram lá, Charlotte Dominatrix. E aí é, me acha hoje em lá. dia é mais fácil, né? Assim, a gente dá um Google que acha tudo, assim. Nossa, é. É, porque aqui no Instagram não adianta querer postar muita coisa, assim. Eu Uhum. tento, né, produzir conteúdos mais tranquilos. Então, até agora eu estou com um planejamento de conteúdos mais de informações mesmo, porque sobre as cenas, aí já não consigo colocar, não adianta, que É, cai mesmo. E são denúncias, viu? São pessoas que denunciam. Não cai assim do nada, né? Então, que é hum, para a gente que trabalha com essa parte, mercado erótico e produtos ou sexualidade, a gente fica sempre cheio de dedos para poder é, mostrar qualquer coisa, porque infelizmente existe ainda, né, esse tabu, super. E direto a infelizmente. gente ainda cai em Shadowban, mesmo sem ter. Porque pra gente é muito comum, é muito natural, né? Falar alguns termos, mostrar Aham, algumas coisas. Pra gente é dia a dia, natural. Então a gente acaba aham, caindo, às vezes, em Shadowban por alguma coisa nova que fez e não percebeu, sabe? Teve um dia que a gente sim, postou aquela. Você falou que era gag, né? O nome aham, que você dá. Aí, nem era muito, assim, mas era uma parte de uma pessoa, e aí a gente caiu em Shadowban por isso. Então, aham. assim, ai, é bem complicado, assim, nossa vida é um É, pouco difícil aqui no Insta. mas a gente vai conseguindo aí, né, Contornando. contornando, mas faz parte, não tem jeito. O importante é não desistir, É isso aí, né? é isso aí mesmo. Bom, aqui eu coloquei uma pergunta mais complexa. Até onde é prazer? Tá. Então, assim, o prazer tem que ser algo que é gostoso para outra pessoa. Ah, mas ela tá sentindo dor, coitada. Não, ela tá sentindo prazer. Se aquela pessoa tem tesão naquilo, não é algo que tá fazendo mal para ela, tá fazendo bem. Então o prazer ele está associado a isso e você ir até onde o limite dessa pessoa permite, né? Então existe uma palavra de segurança no BDSM que a gente combina, que essa pessoa não pode falar indiscriminadamente na situação, porque imagina o tempo todo, né? Ela fala, não, ela tem É. que se abrir também para ter a experiência. Mas se estiver perto do limite dela, ou se já tiver chego no limite dela, esse é o limite do prazer, entendeu? Tem que ser respeitado. Se a pessoa usa a Uhum, palavra de segurança e aquilo continuou, ali já está passando do limite, né? Então sim. tem que ser uma coisa boa para os dois e para o outro lado, para quem está dominando também. Então, mesmo que seja algo que, ai, nossa, ela é dominadora profissional, então ela faz
tudo porque a pessoa, né, tá pagando. Não, também não é assim. Eu também tenho os meus limites das coisas que eu gosto, as coisas que eu não permito, as coisas que eu não gosto. Então, passou do limite também ali, né? Então, como tudo fica bem estabelecido, conversado, para a gente identificar o limite, não é difícil de acontecer. Ah, existem pessoas que não sabem os limites delas. Existem também, porque ela tem prazer ali na dor, às vezes ela está ali tão envolvida que ela mesma não vai falar a palavra de segurança, mas aí cabe a quem está no comando da situação ter a responsabilidade de saber não, né? Acho que até aqui. Depois, uma próxima, dá para ir aumentando mais, mas calma, vamos ver primeiro, conversar depois, ter um feedback depois do que aconteceu, conversar no aftercare para entender como é que foi para aquela pessoa e ir desenvolvendo. Não é uma coisa de um momento só, é uma coisa que se constrói. Eu até falo para Uhum. os submissos que me procuram para uma sessão, eu falo, olha, eu não faço mais sessão de só uma hora, porque eu acho muito pouco tempo para a gente, sabe, criar uma atmosfera, criar alguma coisa. E eu quero fazer algo só legal, né? Cada vez mais. E aí, o Uhum. que acontece? Então, eu só faço 2 horas, e aí eu falo, olha, é a sua primeira vez? A gente vai ficar construir isso com o tempo. Então, vão ter que, né? Se você quiser realmente ter uma vivência, não é uma única sessão. Você vai se desenvolver, você vai aprender a se comportar como submisso, a ser ensinado, entendeu? Tem toda a parte do adestramento, então, e aumentando a intensidade das coisas aos poucos, porque às vezes, muitas vezes as pessoas começam e aí tem uma experiência muito intensa e tipo fala, nossa, foi muito para mim, eu não vou voltar mais nisso e acaba não fazendo mais. Então precisa fazer aos pouquinhos mesmo e vai aumentando a intensidade, vai conversando e aí você vai entendendo cada vez mais aquela pessoa, ao ponto de você olhar e conseguir fazer uma leitura daquela pessoa. Quando é um casal, é mais fácil, porque ainda se tem, já tem uma vivência, então um sabe o jeito do outro. Agora, numa sessão Sim. profissional, é mais difícil da gente identificar fazer uma leitura corporal, uma leitura visual naquela pessoa ali do que está acontecendo. Então, tem que ser aos poucos para não acontecer de ultrapassar o limite do prazer, para respeitar e ser uma coisa prazerosa para os dois lados, né? Sim, com certeza. Cris, tem alguma pergunta aí pra gente? E vai Aqui eu ficar perguntei lá salva depois? Vai ficar salva? Depois vocês me mandam, sempre. hein? Você quer ficar salva como colaboradora ou... Pode ser, pode ser. Pode ser, fica Tá, mais fácil daí. Pode ser. tá, porque aí ficam nos dois perfis, né? Que fica legal. Aqui eu coloquei que Boa ideia. tem mais uma aqui, ó, que eu não fiz, que é se tem regras para a prática do BDSM. Por exemplo, a palavra de segurança, né? Existe mais alguma Tá. regra que você tenha lembrado? Então, assim, no geral, essa palavra, ela é escolhida para cada momento. Então, o que não pode, assim, não o que não pode, não tem muito regra, tipo, o que pode e o que não pode. Tem um jeito certo das práticas para não trazer risco, né, para outra pessoa. Mas nesse sentido aí, falando sobre a palavra de segurança, ela deve ser fora do contexto, no sentido, para. Se a pessoa falar para e eu parar, o que está acontecendo? A gente está quebrando a lógica da dominação. Ele está, tipo, estou fazendo o que a pessoa está falando. Então, para não É, quebrar verdade. esse jogo, é sempre escolhido palavras aleatórias, assim, totalmente fora do contexto. Ou a mais usada é o vermelho para parar e o amarelo para diminuir a intensidade. Aham. Ou se a pessoa tiver com alguma restrição, que ela não puder falar, tem que fazer algum sinal, alguma coisa com a mão que você possa ver o que está acontecendo também, né? Então, assim, para cada casal pode ser uma palavra, não precisa ser uma coisa só para todo mundo. Mas é muito usado.
o amarelo e o vermelho, é bastante usado, porque Uhum. traz essa coisa de estar fora do contexto, de, né, não precisar quebrar essa dinâmica. E também você consegue entender bem claro o que que está acontecendo ali, vermelho e amarelo. A Cris colocou assim, ó. É difícil você vestir as roupas de látex. Aliás, você fica mais linda. Ah, obrigada. Então, eu amo latex, amo, amo. Então, geralmente essas roupas elas são feitas muito sob medidas e existe algumas dicas para tanto para conservação como para vestir, né? Então, tomar bastante cuidado com as unhas para não rasgar. Então, na hora de vestir, tem um óleo próprio que você também pode passar na pele, e aí vai deslizar mais para colocar. Precisa de muita paciência, né? Não adianta querer vestir uma peça muito rápido, tem que ser aos poucos. Algumas pessoas, ao invés de usar o óleo, usa o talco. Então, tem que ser algo que, né, a pele desliza ali, você vai colocando, e aquela roupa ela tem que ser adequada para você, né? Geralmente feita Aham. sob medida. Então, E tem com o algum. passar do tempo, a Aham, gente vai pegando mais habilidade ali. No começo sofre mais um pouquinho. imagino. E tem algum cuidado de conservação, assim, básico? Com o latex, você tem que deixar ele sempre hidratado, porque é borracha, então ele resseca, então não pode deixar no sol, tem que deixar ele né, numa embalagem com bastante óleo polidor para ele ficar hidratado, não ficar ressecado, não grudar. Porque muitas vezes você fica lá, gruda, depois rasga e não tem mais jeito. Ou então ele resseca e aí na hora de vestir ele vai rasgar, porque ele está ressecado, é, ele fica sem a umidade. Então Entendi. precisa ter hidratação. É a dica principal de conservação do látex. Uhum. Né? Ó, o Bruno tá perguntando assim: muitas pessoas têm feito por saltos. É usual homens gostarem de usar? Sim, sim, muito, muito. Tem uma prática que é de feminização, que pode ser parcial, desde colocar uma calcinha em um salto e pronto, ou completa, de peruca, maquiagem, desse submisso, chegar o mais perto possível de uma aparência feminina e ser treinado para se comportar, para falar, andar, tudo, ter um treinamento para isso. Então, existe, se chama feminização essa prática, e algumas pessoas também chamam de crossdresser, que é o nome em inglês, né? Mas assim, em português é feminização que chama. É muito legal esse jogo aí também. Pode ser Legal. light, pode ser mais hard, né? Pode ser que comece aos pouquinhos, como a gente estava falando lá, Uhum. né? Até para a pessoa ir entendendo o que ela gosta exatamente, né? Isso. Olha, é um processo de autoconhecimento mesmo. Tem que estar disposto ou disposta a, primeiro de tudo, tirar o preconceito de si mesmo. Às vezes tá mais difícil para a pessoa tirar o preconceito que ela tem para ela fazer do que até das outras pessoas, né? Então, primeiro isso, porque senão ela não vai viver isso de forma plena, ela vai viver isso, vai se sentir culpada, vai se sentir mal, aí ela a hora quer fazer, a hora não quer mais saber, porque então, enquanto a pessoa não lidou ainda muito com isso, também ela não vai viver plenamente, entendeu? Porque ao mesmo tempo que ela quer, ela também não quer, ela acha que sim, mas depois, sabe? Ela fica nesse conflito, então ela precisa querer. A partir do momento que ela Sim. quer, ela vai viver isso de uma forma saudável. Porque senão a pessoa, ao invés de ser uma coisa que vai fazer bem para ela, vai fazer mal, né? Não vai ser legal, Nossa, falou tudo. Eu não né? Tem que estar entendi. com a cabeça legal. Uhum. Eu não entendi bem o que a Cris falou. Ai, eu não vi também, acabou. Dom, Ah, please. eu acho que Escrevi novamente ele para fez ela uma ver. pergunta e ela escreveu a pergunta dele. Ah, tá. Foi Entendi. isso. Obrigada, Cris. Entendi. É que vai Bom, passando, as perguntas acabam indo para cima ali, né?
É difícil, porque quando a gente está conversando, eu pelo menos procuro tentar manter o contato visual com você. E Aham. aí a pergunta vai passando, a gente não percebe, É acaba verdade, é acontecendo. verdade, é verdade. Você tem alguma consideração final? Ah, não, acho que assim, né? Quem quiser me seguir lá nas minhas redes, saber mais sobre o assunto, tenho postado conteúdos também informativos, bastante Reels falando. E, e aí me segue lá, é eu, Charlotte Miss, Uhum. e fica de olho nas novidades. Logo vai ter workshop presencial também, mentorias. Então só E o me seguir blog, por né? lá. É, o blog. O blog é, assim, é mais legal nesse sentido de eu poder passar mais conteúdo lá sem ficar me preocupando. Embora eu precise atualizar ele de novo. Mas lá eu já tenho liberdade, tem conteúdo desde 2014 lá, assim, coisas de muito tempo. Então tem bastante coisa já lá, mas eu vou ainda colocar mais novidades por esses dias aí. Uhum. Maravilha. Charlotte, então muito obrigada. Ah, É, eu que agradeço, adorei o bate-papo. foi maravilhoso, um grande prazer conversar com você e entender um pouquinho mais sobre esse mundo encantador do BDSM. Obrigada, eu adorei, adorei. E a todos que quiserem chamar a gente no direct, né? Tanto a ADSS para perguntar sobre os produtos. Eu sou educadora sexual, também gosto muito de bater papo, podem me chamar. Ou então a Mistress Charlotte, que é a dominatrix, né? E ela já contou pra gente, quem perdeu o início da live vai ficar salva, tá? Tanto no perfil dela quanto no nosso. E ela tem cursos, tem workshop, mentoria, né? Isso é legal. É, e aí o pessoal acompanhando vai sabendo as novidades e a gente falou bastante coisa interessante aí dos brinquedinhos, das coisas. Já vai dar Isso. para muita gente começar a testar algumas coisinhas a partir dessa live aqui, hein? Fato, fato. Né? Deixamos bastante a informação. Bom, a nossa É, próxima live é amanhã, às 14 horas, com a doutora Lidiane Rabelo, que é ginecologista. Nós vamos falar sobre saúde sexual LGBTQIA+. Então, espero vocês para mais uma live. Muito obrigada. A que todos que ficaram legal. com a gente. Muito obrigada a você também pela disposição, pelo seu tempo aí, que a gente sabe que não é fácil. Obrigada. Ah, eu que agradeço o convite. Eu sempre gosto bastante de conversar sobre o assunto. É sempre um prazer. Pode me chamar outras vezes. Tá, joia? Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.